continuar nas nossas histórias aqui, né? Sim. Um pássaro gigante em meio às Macambiras, né? macambiras. Me fala isso aí. Isso, o mesmo que de Gilberto que foi sufocado pela florzinha, em outra caçada, outra noite, ele tava caçando com um pessoal lá, os amigos dele, e se dividiram, né? Ó, um vai pra cá, outro vai pra ali, aí a gente vai se comunicando, vai gritando. Quando em um certo local lá, não é plantio, né? Mas chama partido, né? Partido de macambira. Macambira é uma planta que parece com um abacaxi. Pra quem tá assistindo, né, que não é do Nordeste, isso. tipo... A macambira é uma espécie, ela não é um cacto, mas ela é da mesma região. Região árida, né? De região árida, região de pedra, ela sempre se situa, né? E quem conhece a macambira sabe que tem uma certa dificuldade de andar entre elas devido aos espinhos. Tem né? muito espinho, E ele foi se aproximando dessa macambira. Quando ele chegou perto, voou um pássaro de um tamanho absurdo, que ele nunca tinha visto aquele pássaro. Não, aí saiu um bater de asas bem pesado. Maria. Eu até perguntei ao sobrinho dele, né, se era o tamanho de um peru, mais ou menos. Um peru? Pode botar peru, ele é grande. Mais de metro Se o fosse pássaro. uma avestruz, não voava. Não voava, Então, isso. Ema, aí tu tem por aqui, isso né? tem a ver com o sobrenatural, né? Esse que é uma mistura assim um pouco humana, Sei. humanoide. Sei como é. Aí saiu batendo, ele ficou tão assustado que ele gritou para o pessoal lá, os amigos dele, os parceiros deles: lá vai ela! A ave, né? A criatura. Uhum. E eles não ouviram, não chegaram. Isso foi à noite ou foi dia? Foi à noite, à noite. À noite. Então ele viu assim, entre meio a sombra, né? Sei. Essa criatura bastante grande, Ixi, um pássaro. Maria. Eu até me lembrei que eu já ouvi alguns causos, né? Alguns contos de a mistura de homem e morcego, né? Essa criatura. Uhum. Tem a ver com o sobrenatural, né? Não era um pássaro. Não é coisa A gente não conhece esse pássaro mais de 1 metro. O fogo que Del Marques viu na pista. Isso. Como foi isso aí? Del Marques, um grande amigo para Del Marques, companheiro aí das antigas, músico também. Toca teclado, sanfona. Uhum. Isso. Inclusive, como ele é músico, ele vinha em uma noite. Ele vinha de uma cidade lá próxima. E quando ele foi passando lá na pista, ele viu já começou a perceber de longe um fogo sobre a pista. E ele foi se aproximando daquele fogo, ele chegou bem perto aquele fogão. Aí ele ficou olhando, ele não entendeu o que era aquele fogo. Ele viu que não tinha nada queimando, material para queimar, ele ficou observando aquele fogo. Ele disse: eu vou chamar o pessoal ali para ver que fogo é esse na pista, porque geralmente tem fogo quando o pessoal faz bloqueio, né, com pneus. Mas de madrugada, que ele vinha de uma tocada, de uma festa, à noite quem ia bloquear a estrada. Disse: eu vou voltar lá no pessoal para saber o que é isso, esse fogo. E quando ele volta, aí já era tarde da noite, né, que ele vinha de um show, acho que umas 2 horas. Aí ele: não, eu não vou perturbar o pessoal não. Eu vou voltar lá na estrada e vou passar lá. Passar pelo fogo. Eu vou tentar passar no cantinho. Que quando ele virou, o fogo não estava mais. Ixi, Maria. Aí ele veio entender que era algo sobrenatural. Vixe, ele disse que o boné dele subiu. Arrepiou tudo que era cabelo. E cadê o camarada querer mais passar? Né? Vixe, o fogo nem estava mais lá e ele não queria passar. Olha se tivesse. Aí depois de um tempo ele foi acalmando e passou de vez. Isso aí foi Del Marques. Del Marques. Você conhece ele? Conheço demais. Empurrou o banco do Jeep, como foi isso? Isso aí foi com meu pai. Foi com seu pai? Meu pai, ele vinha... Não tá com a moléstia que seu pai tenha mentido. Aí. Conta aí. Ele vinha em um Jeep e quando foi passando, já chegando já próximo da fazenda, ele sentiu algo empurrando o banco. Aí ele percebeu que algo empurrou, ele olhou atrás. Nesse tempo ele andava armado? Era, né? Naquele tempo podia, né? Que não tinha tanta... Aí ele foi lá, pegou a arma, olhou ligeiro atrás e não viu nada. Pode ter sido psicológico, né? Mas que ele teve um susto. Isso aí aconteceu com ele. Outro também que aconteceu com ele foi quando ele foi abrir a porteira, já bem pertinho da fazenda lá. Ele escutou um assobio bem fininho. Que ele ficou todo arrepiado. Foi de noite? De noite. Poderia ser um caçador, né? Mas ele não viu o caçador, nem falou nada. Ele também ficou assustado. No mesmo Jeep também, quando ele vinha no Jeep. No Jeep também? No Jeep, é isso. Ficou meio nervoso. Foi. E o Riacho da Serra Aguda?
Esse riacho, Tocava um forró, era? esse riacho, foi, eu creio que até daí que eu gostei, que eu comecei a gostar desses causos. Isso eu ia mais minha tia é um acontecimento que tem lá no riacho, chama o Riacho da Serra Aguda, porque a Serra Aguda é o nome da fazenda. E eu já perguntei a algumas pessoas, tentei me informar, o pessoal não sabe ao certo, mas acho que foi um acidente com músicos. Então, quando é certo período lá não sei se mês do ano, começa a aparecer uns músicos tocando, sanfonas, a bomba, um trio pé de serra. E quando eu ia lá com minha tia, que no tempo ela era casada com o filho do dono da fazenda, que é até de herdeiros agora, e a gente passava lá no riacho, a gente foi passando no riacho, no chevette velhinho. Aí ele disse, olha, se o carro parasse aqui, ó, aqui é onde acontece o forró. Aí minha tia não diga nem isso. E eu já com medo, mas eu queria escutar pra ouvir se era real. Né? Mas eu não cheguei a ouvir, só relato de pessoas que... Já é de conhecimento da comunidade. Isso, outras pessoas tentaram passar de cavalo. O cavalo não passa próximo, tem que fazer um desvio grande. Jumento não passa, animais não passam, ele sente não passa. E animal vê mais do que nós. É sensitivo, né? O animal é sensitivo. É isso. E o homem sem cabeça, onde foi? Como é essa história? Caos também contado por Gilberto, parceiro Gilberto. Gilberto é bom nos casos, né? É, mas aconteceu com um amigo dele, um amigo das antigas, né? Lá onde eu moro, antigamente tinha um déficit de água muito grande. E tinha um chafariz onde a prefeitura perfurou um poço, o pessoal ia buscar água. Né? E esse amigo dele, para não pegar a fila, ele ia de madrugada. Ele ia de madrugada, que era o primeiro, não tinha fila, chegava lá com os baldinhos, chegava, enchia. Uma certa madrugada ele foi às 2 horas, 2, 3, mais ou menos, de madrugada lá, aí só eu vou agora que não tem ninguém. Aí levou os baldinhos, foi botar lá para encher. Só que quando chegou lá, já tinha uma pessoa de costa, enchendo os baldes. Já tinha chegado um primeiro. Um primeiro, isso, eu vou cedo para ver se eu consigo. Se é o primeiro, já tem um primeiro na minha frente. Aí ele aguardando lá e as torneiras ligadas e os baldes derramando. Já encheu, já tinha enchido que estava derramando. Poderia ir embora, né? O camarada da frente. Ele só, já encheu. Ó, tá cheio aí, ó. E o cabo lá? Não dizia nada. Tu vai deixar derramar mesmo todinha a água, é? E nada de falar isso. Ele já estressado, disse, você vai destruir essa água, desperdiçar essa água toda aí, pega isso aí e vai embora. Aí ele disse que virou uma criatura negra, sem cabeça, só o ombro, negra, olhou pra ele. Não olhou, né, que não tinha olhos, mas virou de frente pra ele. Quando ele percebeu que não tinha cabeça, ele soltou os baldes pra casa, que não sabe nem como acertou o caminho. Ele disse, nunca mais eu vou de madrugada pegar água. Você ainda tava correndo. E não foi mais. E não foi mais de madrugada. Ele preferiu pegar a fila durante o dia e não ir mais. Hein? Quando eu fui agora, terça-feira, hoje é quinta, então tá bem novinho o caso. Conta aí. Por acaso, a pessoa que solicitou para remover as abelhas era um caçador. E eu nem sabia que ele era caçador. Sim. Mas quando eu fui deixar, aí eu falei o seguinte, ó, agora a gente tá sem caixa. E aí precisa de uma caixa. Ele disse, não, eu consigo a caixa para colocar as abelhas, né? Para retirar lá do local e colocar transferir para a caixa. Isso eu consigo. Ele disse, e tem mais uma, quando eu conseguir a caixa, a gente já tem uma fazenda para ir deixar. Eu disse, pronto, ótimo. Aí eu fiz lá a transferência, capturei as abelhas, botei na caixa, preparei direitinho, disse, pronto, vamos deixar as abelhas. Aí a gente foi deixar, ele foi em um carro e eu fui em outro. Mas eu queria conversar com ele, para saber se ele conhecia da região, alguma casa de alguma aparição, algum acontecimento sobrenatural. Aí até que quando deixou as abelhas lá, o motorista voltou no outro carro e eu fui mais ele. E por acaso ele vai e diz, ó, essa fazenda que a gente deixou as abelhas aqui é de um ex-lobisomem. Eu disse, como é? Rapaz, eu não acredito que eu vim bater aqui na fazenda do lobisomem, não. Foi. Mas esse caso aí, é o pessoal mais antigo que contava. Disse, me diga aí como é que foi. Ele disse, ó, quem descobriu foi a ex-mulher dele. E uma certa noite ele saiu, dizendo que ia caçar. E saiu logo cedo. A mulher ficou sozinha em casa. E quando foi certas horas, noite, veio um bicho aqui, outro cachorro, e brigou com uma cachorra. Deu inclusive na cachorra. A cachorra gritou muito. Depois foi embora. Aí, quando amanheceu o dia,
Chegou o camarada, né? E falou que tava com uma dor de barriga, não tinha pego nada, a caçada não foi boa, tava com a dor de barriga e precisou ir ao mato. A mulher já desconfiada porque ele demorou muito, não levou espingarda. Aí ela disse, eu vou acompanhar ele. Aí saiu atrás dele, né? E ele na frente e ele não percebeu que ela estava atrás. Seguindo ele. Seguindo ele. Quando chegou lá na frente, ele vomitou. Os cachorrinhos novos da cachorra que ele criava. Então ele mesmo comeu os cachorrinhos que era dele, da cachorra. Aí a mulher percebeu através disso aí. Ela disse, era o dono da fazenda, hein? Era o dono. Isso era lá no passado, isso faz muitos anos. Isso faz anos, é. Sim. Aí disse, então eu descobri quem é a fera que veio aqui à noite. Foi o próprio dono. Maria. Aí ela ficou, né, deu em pé, aí acabou caindo fora dele, deixou ele. Então ela constatou que ele era uma espécie de lobisomem. De lobisomem. Ou uma criatura que comia, né, outros animais. Outro caso também de Júnior, parceiro lá do Piravelino. Um abraço para Júnior. Júnior é o parceiro das antigas. Esse, ele não chegou a ver a criatura, mas ele percebeu que tinha um tipo de animal, como uma mistura de animal com um sobrenatural, que acompanhou ele 1 quilômetro, 1 quilômetro e 200 metros mais ou menos. E ele suspeita até quem era a pessoa, né? Mas aí, isso aí já faz muito tempo. E ele preferiu nem falar nada, mas ele sentiu perseguido por uma criatura. A criatura veio próximo dele, ele pela cidade e a criatura todo tempo próximo da mata e próximo a ele. Dentro da mata, próximo a ele. Mas ele não chegou a ver. Ele ia com tanto medo que quando ele chegou na casa da avó dele, veio que ele pulou na janela. Aí a avó dele disse, o que foi isso, meu filho? Esse é um susto aqui que eu tô assustado demais. Um bicho veio atrás de mim, e na época ele era novinho, né? Aí ele ficou assustado, não queria mais sair à noite, mas ele não chegou a ver, ele só sentiu essa presença. Esse mesmo camarada que diziam que virava lobisomem, o padrinho desse caçador, ex-caçador, que não pode mais caçar, ex-caçador que pediu para tirar as abelhas, ele falou que o padrinho dele tinha contato com o dono da fazenda. E tinha uma casa lá que ele dizia que quando ia caçar, voltava e ficava lá no alpendre. E o camarada que virava lobisomem foi disse, tu não fica naquela casa só. Ele disse, eu fico, eu não tenho medo. Ele disse, pois fica e eu passo lá à noite. Ele disse, passa pra gente conversar. Aí até que uma certa noite o padrinho dele, né, caçou, aí voltou de madrugada, ficou lá no alpendre, esperar amanhecer o dia. E de repente ele tá assim na rede, armou a rede lá no alpendre, ele vê um jumento passando. Esse é um jumentinho novo ali, passou. Aí foi embora. Quando foi outro dia, o padrinho, né, dele, o que virava lobisomem, disse, você é teimoso, né? Eu disse pra você não ficar naquela casa e você foi e armou a rede lá, ficou lá. Eu lhe vi. E se você me viu, eu vi. E você me viu também. Eu não vi nada não, se viu. Eu vi um jumento novo passando. Aí ele deu uma risada. Após já pensando que é jumento, viu? Qualquer dia eu venho lhe comer. Aí ele pode, se você me comer, eu corto você de facão. Eles se davam bem. Sei. Então o lobisomem, o que eu percebo é que o lobisomem ele tem uma certa memória, uma lucidez. Porque não quis atacar ele, né? Ele sabia que era amigo dele, né? Conta essa aí também. Ele me falou também que o primo dele... Isso foi de Júnior? Não, foi o primo da pessoa que solicitou para tirar as abelhas. Sei. Que é o caso novinho. Sim. Ele me falou que o primo dele, há muito tempo, tinha matado uma pessoa e estava foragido. Então ele, foragido, pegou um saco, botou uns mantimentos ali, algumas roupas e embriou no mato. Só que é um mato de mangue, né, próximo à praia. Ficou lá intocado lá dentro do mato. E ele ia passando num setor lá, parece que próximo à encruzilhada. Quando uma criatura, ele se depara com a criatura. A criatura dá de cara com ele e vai pra cima dele. Como ele já tinha matado um de faca, pra ele dominava bem a faca. Ele puxou a faca, né, e a criatura ia pra cima dele e ele tentava furar. Ele dizia, eu vou enfincar todinha a faca nele, igual eu fiz com o outro. Botava o saco de escudo e o bicho ia em cima do saco, ele tentava, mas a criatura ligeira demais, ligeiro. Ele lutou uns 20 minutos a meia hora, ele falou.
Isso já foi o primo dele que falou, né? Que já morreu, Sim. que mataram ele também. Acho que até é vingança, né? Questão de Sim. vingança. Daí ele escutou quando a criatura disse, eu tenho que ir embora, outro dia eu acerto conta com você. E acabou que a criatura foi embora e ele não conseguiu ferir ela. E quando ele terminou de lutar, ele estava tão exausto que desmaiou. Até acho que também é uma mistura de medo, né? É, também, Mas lutou né? com essa criatura. Mas e não... aí ele lutou muito com a Lutou criatura. muito, uns 20 minutos e não conseguiu atingir. Aí a criatura foi e disse, outro dia, minha hora chegou, outro dia eu venho acertar conta com você. Se aí o cabo jogou areia nos pés, como é isso aí? Ele sentiu Do caçador, o né? caçador, né? Isso é a Ele... história do caçador. Esse é de caçador. Sim. Foi dessa pessoa que me pediu para solicitou para tirar as abelhas. No tempo que ainda caçava. Isso. Ele, em uma caçada, ele e um amigo dele, caçada de cachorro. Eles chegaram lá em um local e os cachorros começaram a coar do nada uma catingueira. Catingueira é uma árvore aqui do sertão, né? Isso aí. Pra É quem uma é árvore, da aqui de catingueira. outro... Na região lá tem essa catingueira? Muita catingueira. Tem, Catingueira, né? catanduva. Sei. E o cachorro, eles que a árvore é lisa e o cachorro botou na Aqui se cabeça relata muito isso, que acontece tinha muito alguma isso. coisa. Aí ele falou para mim, tu tem cachaça aí? Eles tenho. Disse, pronto, eu tenho aqui o cigarro, vou botar cachaça e cigarro ali, afastado. Aí ele foi lá, botou a dose, bota num tronco, né, de árvore, serrado ou numa forquilha. Isso que é. Aí ele foi e colocou lá a cachaça e colocou o cigarro. Aí ele já tava com raiva porque o cachorro perdeu muito tempo latindo, não tinha nada. Ele estressado foi isso, tá aí ó, botei a cachaça e o cigarro, agora se quiser acenda, que eu não vou acender não. Disse isso e afastou um pouquinho, que quando ele disse isso, eles que veio um ciscadeiro de areia tão grande assim, jogou nos pés dele, que ele ficou arrepiado, ele deu um pulo e o camarada ficou acuado e ele tinha uma certa coragem, mas ficou acuado com medo e era botar a lanterna lá onde tinha botado o cigarro. Sim. E procurava E não via nada. e não via nada e ele lá todo arrepiado e o amigo dele não sentiu nada. Entendi. Aí eles passaram a noite no mato e eles que nessa noite ele foi perseguido porque ele escutava os passos. Vinha uma pessoa bem pertinho, Sei como é. Ele viu. Quando ele ligava a lanterna, pisada. não tinha. Sas. Ele ficou sendo perseguido a noite toda e até sair do mato. Ele me falou também que outra vez os cachorros acuaram algo que não viu, ele não sabe o que. Sim. Entrou numa veredinha. Vereda é um caminhozinho, né? É, o caminho. No mato. É. Em alguns locais chamam de carreiro. Uhum. Aqui no sertão é vereda. É. Lá chama como? Alguns locais é carreiro, né? Sim. Carreador. Aqui é vereda. É vereda. Varedinha. No sertão é Chama vereda. varedinha, vereda. É muito feito por ovelha, né? É, dos animais. Cabra, Aí os cachorros foram. E eles foram atrás, bem pertinho. Quando eles foram voltar, agora esse eu creio que foi psicológico. Eles sentiram a mata Fechar. se fechou. Cadê que não tinha mais vereda? Eles olhavam, não tinha mais. É o que chama de se arear, deve ser. Isso, né? Sei. Aí ele passou um certo tempo, Sem demoraram, ficaram lá, foi que começou a voltar o rumo de onde eles estavam, da vereda, aí foi que começou a sair até chegar à estrada. Outro carro Isso também. foi um caçador. O caçador.